Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama e hoje tem mais uma aula de biologia. A aula de hoje é sobre ácidos nucleicos. Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre os ácidos nucleicos. E de quem é que eu estou falando? Eu estou falando do DNA e do RNA. Esses dois ácidos estão presentes no núcleo das células e eles têm uma formação. Eles são compostos formados por unidades chamadas de nucleotídeos. Mas o que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo é a formação de uma molécula formada pelo fosfato, por um açúcar, que é a pentose, e uma base nitrogenada. Repetindo, o nucleotídeo é formado por um ácido fosfórico, fosfato, por um açúcar, é a pentose, um açúcar de 5 átomos de carbono e uma base nitrogenada, ok? Mas o que é, então, esse açúcar? Esse açúcar é lá dos carboidratos, daquela aula que a gente já viu sobre os monossacarídeos, disacarídeos, e eu mostrei para vocês os monossacarídeos. Eu vou relembrá-los daqui a pouquinho. As bases nitrogenadas são compostos nitrogenados que a gente tem aqui de dois grupos. Nós temos as bases pirimídicas e as púricas, ou purinas. E essas bases, eu tenho a citosina, timina e uracila, que vão formar as pirimídicas, e a adenina e a guanina, que são as púricas. Mas dessas bases, nem todas vão acontecer nos dois tipos de ácidos nucleicos. Eu tenho aquelas que vão ser específicas para o DNA e aquelas que vão estar exclusivamente no RNA. Então, citosina, adenina, guanina são comuns a os ácidos nucleicos, ambos os ácidos nucleicos. A timina é exclusiva para o DNA e a uracila é exclusiva para a RNA. Professor, vamos então entender quais são as diferenças entre os dois. Diferenças entre DNA e RNA. O açúcar, aquele monossacarídeo do DNA, é uma desoxirribose. Para o RNA, é a ribose. Das bases nitrogenadas, adenina, citosina e guanina, eu tenho tanto no DNA quanto no RNA. O DNA tem a mais a timina e o RNA a uracila. O DNA é uma dupla fita e o RNA é uma fita única. Então, estou mostrando aqui mais uma vez para vocês a ribose e a desoxirribose. Todos dois têm 5 átomos de carbono e a diferença está apenas no seguinte: o açúcar do DNA desoxirribose tem um oxigênio a menos. Desox. Tirei um oxigênio. Portanto, o açúcar do DNA tem um oxigênio a menos. Falando de DNA, então como ele é, a estrutura desse DNA? Foi descoberto por Watson e Crick em 1955 que o DNA tem uma estrutura de dupla hélice. Ou seja, as duas fitas elas se complementam e elas se assemelham a uma estrutura helicoidal. O DNA tem essa estrutura helicoidal, essa estrutura que vai descendo uma escada como se fosse uma espiral. E essas bases nitrogenadas de uma fita com outra estão ligadas por pontes de hidrogênio. Então, a adenina vai se ligar à timina no DNA e a citosina vai se ligar à guanina. E essas ligações entre uma e outra é através de pontes de hidrogênio. E o que são pontes de hidrogênio? São essas ligações químicas que vão unir as cadeias do DNA, ok? Então tá aqui, ó, eu tenho a estrutura do DNA, a dupla fita, e essa dupla fita, essas bases que estão aqui, as bases nitrogenadas, estão ligadas uma à outra por pontes de hidrogênio. Já o RNA é uma fita simples, e a gente vai entender como é que acontece esse processo de fabricação de um RNA, de onde ele vem, onde é que ele está sendo construído.
serão cenas dos próximos capítulos, ok? Então, o RNA é fita simples, o DNA fita dupla. Qual é a função desses dois? O DNA tem como função trazer toda a informação genética, tudo aquilo que é de base hereditário está ali dentro do DNA. Então, as nossas características de altura, de peso, cor de olho, cor da pele, tudo isso está sendo determinado e essas informações vieram daquele processo de união da célula sexual masculina com a feminina, onde os núcleos, quando se juntaram, me trouxeram essas informações, ok? E o RNA, qual é a função dele? Ele tem uma função que é simplesmente sintetizar a proteína. Síntese, pessoal, a gente vai lembrar que significa produzir, produção de proteína. Então, síntese proteica é o que o RNA vai fazer. E nós vamos entender esse processo de síntese proteica numa próxima videoaula. Eu tenho 3 tipos de RNA. Eu tenho um RNA que vai conter as informações que vão ser extraídas do DNA, e esse RNA eu chamo de RNA mensageiro. Eu tenho, que ele é representado por RNA-M ou mRNA. Eu tenho um RNA, esse RNA mensageiro, ele vai ser acoplado a uma organela citoplasmática, que é o ribossomo. E quando ele fizer esse processo de acoplamento entre um e o outro, do ribossomo com o RNA, eu vou ter aí, então, o RNA ribossômico, e nesse processo de acoplamento entre o RNA e mensageiro e o ribossomo, vai começar o processo de síntese proteica, e quando começar o processo de síntese proteica, entra em ação o outro tipo de RNA, que é o RNA transportador, aquele que vai transportar, aquele que vai trazer o aminoácido para para começar a formar o processo da proteína, para começar a formar a cadeia peptídica, polipeptídica, ok? Que vai dar origem à proteína. Entenderam tudo? Então, DNA traz as informações genéticas, RNA fabrica proteína, faz síntese de proteína. O DNA, é uma fita dupla, RNA fita simples. Eu tenho 3 tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossômico. Para fechar essa aula, a gente só está aqui conhecendo os ácidos nucleicos, DNA e o RNA. Eu tenho aí uma questãozinha que diz o seguinte: a partir de um tecido animal foram retiradas 4 amostras que continham ácidos nucleicos. Após a análise das amostras, obteve-se o seguinte: amostra 1, desoxirribose. Amostra 2, timina. Na amostra 3, 20% de citosina e 20% de guanina. E a amostra 4, 30% de adenina e 10% de uracila. Pessoal, antes da gente continuar, esse quantitativo de bases nitrogenadas, citosina e guanina, precisam estar equilibrados na célula, no ácido nucleico. Portanto, no ácido nucleico, se eu tiver 40 moléculas de adenina, eu tenho que também ter 40 moléculas da base complementar dela, que é a timina. A adenina sempre vai estar ligada com a timina. Se eu tiver 40 de de citosina, eu vou ter que ter 40 de guanina, tá? E esse somatório, no final, ele precisa chegar aos nossos 100%. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. Se eu tenho 20% de citosina e 20% de guanina, isso aqui me forma 40% já. Então, para os 60% restante, então eu vou ter que ter 30 de adenina e 30 de timina, certo? No caso aqui da questão, ele está perguntando, entre essas amostras que ele me deu, pode-se afirmar que se refere ao DNA o que está contido em qual? Ué, para eu saber disso, eu tenho que ver aquilo que é exclusivo de DNA. Desoxirribose é exclusivo de DNA? É o açúcar exclusivo para o DNA. Então, a amostra 1 é DNA? É DNA. Na amostra 2 saiu timina. Timina é exclusivo para DNA? É a base nitrogenada exclusiva de DNA. Na amostra 3 tem 20% de citosina e 20% de guanina. Citosina e guanina
tanto vai estar presente no DNA quanto no RNA. Portanto, a amostra 3 não é exclusiva de DNA. E a amostra 4? 30% de adenina e 10% de uracila. Opa, a uracila ela é exclusiva de RNA. Portanto, aquilo que se refere ao DNA está contido em 1 e 2. Resposta certa, letra E. Ok, pessoal? Então, mais detalhes, mais dúvidas vocês encontram no nosso site www.colégiointerativo.com.br. E bons estudos!